Olá a todos, eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca, bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana estamos falando sobre o tema do medo e temos ouvido palavras poderosas, palavras tremendas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e em cada uma delas o Senhor nos está libertando de todo o medo que possa existir no nosso coração. Falámos no programa passado sobre Josafá, a grande batalha que ele teve, os problemas que ele teve que enfrentar, mas diz a palavra de Deus que ele confiou em Deus, buscou a face de Deus, recebeu uma palavra profética, onde a batalha já não era dele e a batalha era do Senhor. E diz a palavra que o Senhor pelejou por ele nesta batalha. E diz a palavra de Deus em 2 de Crônicas que quando Josafá se aproximava da batalha, ele colocou levitas na frente da batalha que iam louvando e adorando a Deus. Sabe uma coisa? Não há melhor coisa que podemos fazer no meio de uma batalha, quando você está com medo, quando você está preocupado, louvar a Deus. Cantar cânticos na sua casa, louvar ao Senhor de todo o coração. Quando nós louvamos, estamos colocando a nossa confiança em Deus. Quem louva, quem adora, quem canta ao Senhor está confiando nele. E quando você confia, o medo, a preocupação está saindo do seu coração. Então eu convido você no meio desta batalha, no meio deste problema, levante a sua mão, agora mesmo, levante a sua mão, sei que estamos no início do programa, mas levante a sua mão e diga: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu confio em Ti, sei que nesta batalha Tu vais me ajudar, me vais dar a vitória, Tu és o meu Deus, Tu és o meu amado. Começa a retirar, amado irmão, amada irmã, os olhos de si mesmo e começa a colocar os seus olhos em Deus. Eu sei que Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor, e Tu vais me dar a vitória. Sei que você é mais do que vencedor desta batalha. Amém? Graças a Deus. O louvor traz a presença de Deus até nós e o louvor faz com que o medo saia do nosso coração porque nós colocamos a nossa confiança em Deus. Mas hoje eu quero ler uma passagem específica que está no Evangelho de São Mateus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Até os discípulos tiveram medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui abrir um parênteses. Jesus sempre diz para nós não temermos, para nós não termos medo, para nós não nos preocuparmos, porque Ele vai cuidar da nossa vida. Amém? Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Graças a Deus. Esta passagem fala que o Senhor Jesus ordenou, depois de multiplicar os pães e os peixes, ordenou para os discípulos passarem para o outro lado, para a outra margem, e mandou os discípulos irem à frente no barco, que ele ia orar e despedir a multidão. Depois de Jesus despedir a multidão, subiu ao monte para orar, enquanto os discípulos já estavam no meio do mar, e diz a palavra que se levantou uma tempestade e que o barco era açoitado pelas ondas. Diz a palavra que o barco ia sendo açoitado pelas ondas, os discípulos estavam temendo, estavam com medo, mais uma vez a palavra medo, preocupação, angústia, estava no coração e na mente dos filhos de Deus. E repare que os discípulos caminhavam com Jesus, estavam constantemente com Ele, mas quando Jesus se ausentou, eles tiveram medo.
Como nós podemos ver no princípio, no primeiro programa, nós falámos que a ausência da presença de Deus fez com que Adão e Eva tivessem medo. A ausência de Jesus, da presença de Jesus na vida dos discípulos, provocou medo no coração deles quando se levantou uma tempestade. E diz a palavra que os discípulos estavam no meio da tempestade com medo, com preocupação, mas diz a palavra de Deus que Jesus, no meio da tempestade, foi em caminho dos discípulos, caminhando sobre as águas, se aproximou deles e diz a palavra que eles temeram, tiveram medo e gritaram pensando que era um fantasma, pensando que era algo que vinha para destruí-los, mas era Jesus que vinha na direção deles. Sabe uma coisa, amados? No meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação difícil, nós pensamos que tudo vem para piorar, pensamos que tudo vem para dificultar, mas muitas vezes não nos damos conta que quem está vindo ao nosso alcance, quem está vindo no nosso caminho é Jesus Cristo. Não é mais um fantasma, não é mais um problema. Eu quero declarar agora mesmo, nesse problema que você está enfrentando, nessa situação difícil, nessa tempestade, eu quero dizer que Jesus está caminhando na sua direção para o libertar, para o ajudar, para o proteger, para o levantar e para operar um milagre na sua vida. Agora mesmo, levanta a sua mão, levanta os olhos da sua fé e começa a ver pela fé Jesus Cristo caminhando sobre as águas e indo na sua direção. E diz a palavra que os discípulos viram Jesus, gritaram com medo e o Senhor disse: "Sou eu! Não temais, não tenhas medo." Mais uma vez podemos ver o Criador retirando o vírus, retirando, por assim dizer, o problema do coração dos seus filhos, da sua criação, o medo. Deus não nos criou para nós termos medo. Deus não nos criou para nós termos temor. Deus não nos criou para estarmos preocupados. Deus nos criou para sermos livres. Quem tem medo não consegue ser uma pessoa livre. Quem tem medo não consegue ser uma pessoa liberta. Então Jesus, mais uma vez, como Criador, disse assim: "Não temais, sou eu." E o apóstolo Pedro olhou para Jesus e disse assim: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E diz a palavra que o apóstolo Pedro tirou o pé para fora do barco, colocou o seu pé sobre as águas e diz a palavra que ele não afundou, mas ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Sabe uma coisa? Eu quero dizer, no meio desta tempestade, no meio deste problema que você está enfrentando, é tempo de você lançar o medo para trás. É tempo de você rejeitar o medo da sua vida e é tempo de você caminhar sobre as águas. Eu quero dizer, é possível, você pode caminhar sobre esse problema, você pode caminhar sobre essa situação difícil, você pode caminhar sobre toda a circunstância contrária contra si e dizer: "Eu creio no meu Deus e Ele está dando uma palavra para mim." Sabe, Jesus deu uma palavra para Pedro e disse: "Vem." Sabe, o que muda a nossa vida é uma palavra de Deus. Nós escutámos no programa anterior que quando Josafá recebeu a palavra profética, tudo mudou na vida de Josafá e tudo mudou na história do povo de Judá naquela batalha que eles enfrentaram. O que vai mudar a situação da nossa vida, o que vai arrancar o medo do nosso coração é quando nós ouvimos uma palavra dos lábios à boca do próprio Deus. Quando você está vendo este programa, não é mais um programa que você está vendo. Não é mais um programa para você passar uns bons minutos, mas você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra do Altíssimo Deus está entrando sobre o seu coração e esta palavra vai transformar a sua vida. Esta palavra está transformando a sua casa. Esta palavra está dando ânimo, encorajamento a você para que você saia desse barco, para que você retire o medo do seu coração e decida crer, decida ter fé e caminhar sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas, Pedro libertou-se do medo e decidiu acreditar na palavra de Deus. Como é que nós podemos caminhar sobre as águas? Você pode perguntar: "Apóstolo, como é que eu posso caminhar por cima destes problemas? Como é que eu posso caminhar por cima destas dificuldades?" Bem simples. Quando você decide não ouvir a voz do medo e decide ouvir a voz de Jesus. A voz do medo, muitas vezes você pode escutá-la, mas também pode escutar a voz de Deus. Qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que você vai obedecer? A voz do medo ou a voz de Jesus? Diga não para a voz do medo. Tape os seus ouvidos para a voz do medo e diga sim à voz de Jesus. A voz do medo diz para você ficar no barco. A voz do medo diz para você ter medo. A voz do medo diz para você ter preocupação. Mas a voz de Jesus diz: sai do barco, caminha sobre as águas. É possível tu caminhares por cima desses problemas, é possível tu seres abençoado, é possível tu teres vitória, é possível tu caminhares sobre essa situação. A voz do medo diz: fica no barco, e a voz de Jesus disse: vem. Você
caminha sobre as águas. Você pode caminhar sobre as águas quando você decidir dizer não à voz do medo e dizer sim à voz da palavra de Deus. Dizer sim à voz de Jesus. A voz do medo está falando para você hoje mesmo, dizendo: fica preocupado, fica ansioso, a tua vida vai correr mal, amanhã vai ser pior, fica no barco, essa tempestade vai destruir a tua vida. Essa é a voz do medo falando para o seu coração. Mas a voz de Jesus dizendo assim: bem, tu podes caminhar sobre esse problema, tu podes caminhar sobre as águas, tu podes vencer, tu podes ter vitória. Então decida hoje dizer assim: eu não vou mais obedecer à voz do medo, mas vou obedecer sim à voz de Jesus. Sabe, nós como filhos de Deus, nós como crentes muitas vezes damos mais ouvidos à voz do medo do que à voz de Jesus. Diz a palavra que Pedro saiu do barco, deu ouvidos à voz de Jesus e começou caminhando sobre as águas. Mas diz a palavra que aconteceu algo. Diz a palavra que Pedro, vendo a tempestade, vendo as ondas, sentindo o vento forte, diz a palavra que teve medo. Mais uma vez, Pedro teve medo. E diz a palavra que começou a afundar. Sabe o que é que o medo faz connosco? Como filhos de Deus, como seres humanos que somos, o medo nos afunda. O medo nos afunda na área financeira, o medo nos afunda na saúde, o medo nos afunda no relacionamento familiar, o medo sempre nos lança para baixo. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. O medo sempre faz com que nós sejamos afundados. O medo sempre nos puxa para baixo. O medo faz com que nós possamos tirar os olhos de Jesus e focar-nos no problema. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, debaixo de uma palavra de Jesus, o medo começou a dizer para ele: olha para as ondas, olha para a tempestade, olha para este vento forte, olha para a corrente da água. Quando Pedro deu ouvidos à voz do medo, o medo tomou conta do coração dele e ele começou a afundar. Quantas empresas estão afundando hoje com medo? Medo da recessão económica no mundo, medo da crise financeira nos negócios. Quantos filhos de Deus estão se afundando na sua vida financeira, se afundando na sua vida espiritual, se afundando nos seus relacionamentos, porque estão dando ouvidos à voz do medo. E a voz do medo sempre faz com que a gente fique em baixo, sempre faz com que a gente vá lá para o fundo. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro e levantou. Eu quero dizer neste programa que Deus quer levantar você. Mesmo que você esteja lá no fundo, mesmo que a voz do medo você diz assim: apóstolo, você não sabe o que o medo tem feito comigo. O medo tem colocado os meus negócios em baixo. O medo tem colocado as minhas finanças em baixo. Há homens de negócios que não investiram mais, não fizeram mais negócios porque o medo está tomando conta do coração deles. Têm medo de fazer negócios, têm medo de investir. Por isso o seu negócio está indo ao fundo. Por isso o seu negócio está pendendo para baixo, porque o medo está tomando conta do seu coração. Quantos casamentos se perderam? Quantos relacionamentos se perderam porque um tem medo de perder o outro? E quando o medo toma conta do seu coração, seja um casamento, seja um negócio, seja uma situação de família, seja a sua saúde, quando o medo toma conta do seu coração, algo começa a puxar você para baixo. Você diz assim: apóstolo, estou com medo na minha saúde, senti uma dor e estou com medo desta dor. Sabe o que é que vai fazer o medo? Puxar a sua saúde para baixo. Você diz assim: apóstolo, estou com um problema financeiro, estou com medo de ficar desempregado. Mesmo que você tenha emprego, está ficando com medo de ficar desempregado, está com medo de perder o emprego, esse medo vai puxar você para baixo. E sabe o que é que vai acontecer? A palavra de Deus diz em Jó que o mal que eu temia me sobreveio. Aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, acaba por lhe acontecer se você não se libertar do medo. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante-se hoje pela fé, rasgue todo o medo da sua vida e diga assim: não quero mais dar lugar ao medo na minha vida, não quero dar lugar mais ao medo no meu coração, pois o medo me puxa para baixo, o medo tenta me afundar, o medo tenta afundar a minha casa, o medo tenta afundar os meus negócios, o medo tenta afundar as minhas finanças. Por isso, eu hoje me liberto do medo e vou em direção a Jesus Cristo. Jesus está de braços abertos olhando para si, dizendo: vem, caminha sobre as águas. E a voz do medo está dizendo: olha para o vento, olha para a tempestade, olha para a crise, olha para isto, olha para o problema de saúde, olha para olha para o problema de família, olha para a esquerda, olha para a direita. E se você der ouvidos à voz do medo, vai afundar.
mas olhe para Jesus e você vai caminhar hoje sobre os problemas, sobre as dificuldades e sobre toda a situação difícil. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão aí no seu lugar, no meio da tempestade que você está passando e enfrentando. Levanta a sua mão. Eu quero declarar que você não vai dar ouvidos à voz do medo, mas você vai dar ouvidos à voz de Jesus e você vai caminhar sobre as águas. Pai, eu oro pelos teus filhos e filhas que me estão vendo, ouvindo, escutando nesta hora, que eles recebam a tua palavra, que eles recebam a tua unção nesta hora, que a tua unção venha despedaçar todo o medo dos corações e das vidas nesta hora, Senhor, que o teu povo, Senhor, tome a decisão, que os teus filhos, que as tuas filhas, Pai, tomem a decisão de não dar mais ouvidos à voz do medo, que eles tomem a decisão de sair do barco, dar ouvidos à tua palavra e caminhar sobre as águas. Eu quero declarar que aquelas pessoas, Pai, que estão afundadas, Pai, nas suas finanças, afundadas nos seus negócios, afundadas, Pai, na sua saúde por causa do medo, Senhor, estenda a mão para essas pessoas. Meu irmão, minha irmã, você que está no fundo, você que se sinta afundado porque o medo tem afundado o seu negócio, o medo tem afundado as suas finanças, o medo tem afundado a sua saúde, o medo tem afundado a sua família, eu quero dizer que Jesus hoje vai tomar você pela mão e vai levantá-lo. Levanta a sua mão no seu lugar. Eu vou pedir nesta hora, Senhor Jesus, toma pela mão os teus filhos e filhas. Toma pela tua mão o teu povo nesta hora que está afundado pelo medo. Toma-os pela mão e levanta-os nesta hora para que eles caminhem sobre as águas. E eu quero também declarar que Deus vai acalmar e aquietar toda a tempestade ao seu redor. Quero declarar que todo o problema, toda a tempestade financeira, familiar, na saúde, vai se aquietar pelo o poder de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus. Toda a tempestade ao seu redor se aquieta e se acalma agora em nome do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca. Este é o programa Rompendo Limites. Seja liberto do medo. Até o próximo programa.